Amados irmãos e irmãs, de coração vos dou as boas-vindas no precioso nome do nosso Senhor Jesus Cristo para esse culto a Deus no domingo de manhã. Também a todos vocês que estão ligados via internet, também nós vos saudamos de coração. Eu tenho saudações a serem passadas diretamente antes da reunião. Por um lado, saudações de Grotno, nosso irmão Walter, que é também diácono aqui na congregação, está lá presente. A congregação envia saudações. Nós passamos saudações também de volta e saudações a você também, amado irmão Walter. Nos alegraremos quando você estiver de volta novamente. Também saudações, irmão Paul Nyagi e os irmãos do Quênia. E também do irmão Fuentes e dos irmãos de Cuba. Também eles pedem que nós nos lembremos deles em oração. Sim, aconteceram catástrofes naturais lá e não é simples lá, também economicamente no país. Mas nossos irmãos são gratos pela palavra do Senhor, são gratos por poder estar conectados para ouvir a mesma palavra que nós ouvimos e se alegram disso. Também nos alegramos também que vocês todos vieram de perto e de longe para nos visitarem, sim, para ouvir a palavra de Deus, para terem comunhão com o Senhor e conosco, mas também para testemunhar que pertencemos juntos. Sim, nós nos alegramos, vieram irmãos de longe, irmãos da África. Nós temos aqui nosso irmão Hempel, aqui, de Gana. A ligação com o irmão Frank já é de muitos anos, ele nos contou. Já nos anos 70, eles chegaram a se conhecer e desde então estavam ligados intimamente. Também o Senhor usou o nosso irmão por acima de 16 países. Ele viajou, agora está na congregação local de Gana, atuando. Temos nosso irmão Emanuel, que também Deus utiliza poderosamente em diversos países. Ele fez agora uma viagem à Macedônia. Nós também queremos lembrar dele em nossas orações. Também temos nosso irmão Gilbert aqui no nosso meio de Paris. Também nossos irmãos Manasse e Hervé, lá em cima de Lyon. Que o Senhor nos abençoe ricamente. Também nossos irmãos estão aqui que tem parte para que tenhamos a transmissão. Nosso irmão Sigler, muitos tradutores estão aqui. Nós nos alegramos por cada um que põe mãos à obra do Senhor e queremos nos carregar uns aos outros em mãos de oração. Assim como o coral cantou, nós olhamos para a cruz, lá onde o nosso Senhor sangrou por nós, lá onde Ele deixou sua vida por nós, também lá onde está a nossa cédula de culpa. Não está mais conosco aqui, mas está lá na cruz. Com essa convicção, nós podemos todos os dias ir a cada dia de novo e ser gratos ao Senhor por Ele nos ter vivificado e podemos confiar nele. Nós somos gratos por ontem à noite, pela palavra de Deus que ouvimos. E deixe-me responder apenas com uma passagem bíblica que toda palavra dada pelo Espírito de Deus é aplicável para ensinamento, para o convencimento, para a melhora, para a educação, para que o homem de Deus seja perfeito para toda boa obra, pronto para toda boa obra. E assim, o Senhor possa nos conceder também de agir de acordo com a sua palavra, o que nós ouvimos, para que a sua palavra se torne viva em nós. Eu peço agora que o irmão Russo venha cantar os hinos conosco. Antes vamos levantar e orar e ainda então lerei uma palavra de introdução. Amado Senhor, eterno fiel Deus, juntos nós chegamos com gratidão diante da Tua face.
Te agradecemos pelo Gólgota, te agradecemos pela palavra da cruz. É um poder de Deus. Nós nos mantemos firmes nessa palavra da vida. Nós te agradecemos por podermos aceitá-la, por tu ter nos visitado com graça nesse tempo. E por esse também ser um dia que tu fizesse para nós. Quando podemos estar debaixo da tua palavra, quando podemos estar na tua presença, onde tu queres agir em nós, confirmar a tua palavra em nós. Senhor, nós colocamos essa reunião nas tuas mãos. Abençoa-nos, por favor, da riqueza da tua graça. Abençoe todos que estão ligados mundialmente. Prepara-nos por meio de tua palavra. Não nos deixa partir daqui como viemos, mas atue o que te é agradável em nós, que a tua vontade aconteça nessa manhã. Nós colocamos essa reunião nas tuas mãos e pedimos por tua bênção, no santo nome de Jesus. Amém. Então vamos cantar esse hino da cruz. Jesus, me puxe para a cruz. O número 17 neste livrinho. O hino número 17. Jesus, me puxe, atraia para a cruz. Jesus, me atraia para a cruz, onde jorra a fonte que jorra lá para a salvação do pecador, jorra livremente. Lá para a cruz, lá para a cruz, seja todo o meu anseio, até que uma vez eu esteja diante do trono de Deus em triunfo. Até a cruz eu cheguei estremecido, desamparado, carregado de culpa, no madeiro manchado de sangue. Eu fui liberto do dano. Lá para a cruz, lá para a cruz, vá todo o meu anseio, até que eu esteja diante do trono de Deus em triunfo. Deixa-me olhar para a cruz. Deixa o Senhor me ver. Eu somente quero confiar no sacrifício que aconteceu na cruz. Lá para a cruz, lá para a cruz, seja todo o meu anseio, até que eu esteja diante do trono de Deus em triunfo. Eu glorio a cruz, eu ouso na cruz, e a coroa espera por mim, se eu carrego a cruz. Lá para a cruz, lá para a cruz, seja todo o meu anseio, até que eu esteja diante do trono de Deus em triunfo. Lá para a cruz, lá para a cruz, seja todo o meu anseio, até que eu esteja diante do trono de Deus em triunfo. Amém? Sim. Eu me perguntei quando cantamos aqui, lá para a cruz, lá para a cruz, seja todo o meu anseio. Eu perguntei a mim mesmo,
quão grande é meu anseio, quão grande é meu anseio de ir até lá. Eu creio que todos nós fomos lá uma vez e recebemos o perdão, mas nós todos somos seres humanos. O compositor diz: eu vim estremecido até a cruz, desamparado, carregado de culpa. Desamparado, carregado de culpa. Ele não veio lá com o peito erguido, com muita coisa na cabeça. Ele veio desamparado, como eu vim. Todo o meu anseio. Onde está meu anseio? Está lá debaixo da cruz. Nós viemos lá debaixo da cruz. E ontem à noite, em relação à pregação que ouvimos do irmão Frank, quando ele disse, quando a Escritura foi lida, o que ele disse ontem? Ele disse diretamente: eu pensei em mim, onde eu estou, não como está o próximo, como você está, não. Eu pensei em mim, mesmo se tudo está perdoado, mas o meu anseio é tão grande, e eu achei deficiências em mim, irmãos. Eu admito, eu não sou digno de estar aqui em pé. Eu sou uma criação pobre, miserável. Mas quando sou um chamado, então eu venho cantar. Mas isso me atingiu de tal forma que o irmão Frank e também o irmão Branham, nas suas pregações, sempre repetiu e disse: onde eu estou diante de ti? O meu anseio é tão grande. Nós viemos uma vez. Eu recebi perdão, vocês também. Mas nós somos seres humanos. Por isso, vamos cantar como segundo hino: eu preciso de ti o tempo todo. Eu preciso de ti o tempo todo. Número 18. Eu preciso de ti todo o tempo. Ó Senhor, rico em graça. O teu nome é minha proteção, o teu sangue, o meu mar de alegria. Eu preciso de ti, eu preciso de ti, Jesus, sim, eu preciso de ti. Eu tenho que ter a ti sempre. Senhor, abençoa-me. Eu preciso de ti todo o tempo, na alegria, assim como também no sofrimento. Tu és o meu sol, o meu escudo, agora e na eternidade. Eu preciso de ti, eu preciso de ti. Jesus, sim, eu preciso de ti. Eu tenho que te ter sempre. Senhor, abençoa-me. Eu preciso de ti todo o tempo. Guia-me assim como tu queres. Eu persevero na tua palavra até que tu a cumpras plenamente. Eu preciso de ti, eu preciso de ti. Jesus, sim, eu preciso de ti. Eu tenho que te ter sempre. Senhor, abençoa-me. Eu preciso de ti, eu preciso de ti. Jesus, sim, eu preciso de ti. Eu tenho que te ter sempre. Senhor, abençoa-me. Eu preciso de ti. Eu preciso de ti. Jesus, sim, eu preciso de ti. Eu tenho que te ter sempre. Senhor, abençoa-me. Amém.
Essa é a nossa oração, é o nosso cantar. Nós precisamos do Senhor. O bom é que o Senhor disse, eu estou convosco todos os dias, até o fim do mundo. Nós precisamos dele o tempo todo, mas ele não está longe, ele está conosco todos os dias. Há uma ligação íntima que nós recebemos do Senhor. Nós precisamos dele e ele está para nós aí. Louvor e gratidão seja a ele. Eu desejo para a introdução ler uma palavra de Deuteronômio 21, versículo 25. Números 25, 1. Ora, Números 25, 1. Ora, Israel demorava-se em Sitim, e o povo começou a prostituir-se com as filhas de Moabe, pois elas convidaram o povo aos sacrifícios dos seus deuses, e o povo comeu e inclinou-se aos seus deuses. Porquanto Israel se juntou a Baal-Peor, a ira do Senhor acendeu-se contra ele. Disse, pois, o Senhor a Moisés, toma todos os cabeças do povo e enforca-os ao Senhor diante do sol, para que a grande ira do Senhor se retire de Israel. Então Moisés disse aos juízes de Israel, mate cada um os seus homens que se juntaram a Baal-Peor. E eis que veio um homem dos filhos de Israel e trouxe a seus irmãos uma midianita à vista de Moisés e à vista de toda a congregação dos filhos de Israel, enquanto estavam chorando à porta da tenda da revelação. Vendo isso, Finéias, filho de Eleazar, filho do sacerdote Arão, levantou-se do meio da congregação e tomou na mão uma lança e foi após o israelita e, entrando na sua tenda, os atravessou a ambos, ao israelita e à mulher, pelo ventre. Então a praga cessou de sobre os filhos de Israel. Ora, os que morreram daquela praga foram 24.000. Então disse o Senhor a Moisés, Finéias, filho de Eleazar, filho do sacerdote Arão, desviou a minha ira de sobre os filhos de Israel, pois foi zeloso com o meu zelo no meio deles, de modo que no meu zelo não consumi os filhos de Israel totalmente. Porquanto dize, eis que lhe dou o meu pacto de paz, e será para ele e para sua descendência depois dele, aliança de um sacerdócio perpétuo, porquanto foi zeloso pelo seu Deus e fez expiação pelos filhos de Israel. Até aqui essa palavra. O que aconteceu? Israel, ele se misturou. Israel fez idolatria. O Senhor havia sempre dito ao seu povo, se fizerdes isso, então virão juízos de punição contra vocês. E assim aconteceu também. Mas os israelitas sabiam o que era para ser feito. Tira o mal do vosso meio. O Senhor também disse isso repetidas vezes. Moisés, então, mencionou aqui novamente, mate cada um dos seus que se ligaram a Baal-Peor. Então nós vemos que aconteceu diante dos olhos deles, como um israelita caminhou com uma midianita, e todos estavam debaixo desse ensinamento, todos haviam ouvido os mandamentos do Senhor, mas havia somente um
que foi a ação. Então, o zelo do Senhor o pegou. Ele trouxe a palavra em ação. Ele foi obediente à palavra. E o resultado foi que o juízo de punição foi tirado da congregação. E o Senhor o abençoou. Sim, que o Senhor também possa nos dar tal zelo a nós, para que Ele possa chegar ao seu direito conosco. Nós sabemos, quando Ele caminhou aqui na terra, Ele purificou o templo, e quando os discípulos viram isso, assim está em João capítulo 2, versículo 17, eles pensaram no Salmo 68, o zelo por tua casa me consome. O Senhor lá não ensinou, Ele arrumou lá no templo. Ele pôs mão fortemente na causa. Então vemos Paulo. Ontem nós ouvimos isso na proclamação, 2 Coríntios 11. Eu zelo por vós com zelo divino, para vos apresentar como uma virgem pura ao Senhor. E podemos testemunhar no nosso tempo também os servos de Deus, o irmão Branham, o irmão Frank. Eles zelaram pela congregação com zelo divino, para que nós possamos ser trazidos como virgem pura ao Senhor. Mas nós também somos aqui exortados por Paulo, Romanos 12, 11, que devemos ser zelosos e fervorosos em espírito, prontos para servir ao Senhor. E então nós ouvimos aqui Pedro, como ele diz, 2 Pedro, capítulo 1, que todos aqueles que pelas promessas preciosas têm parte da natureza divina, todos aqueles, ele diz, que com a aplicação de todo zelo, nós devemos aplicar as virtudes à fé, e na virtude o conhecimento, a firmeza e o autodomínio, e a piedade, o amor fraternal, o amor geral, porque onde esses estão presentes e aumentam cada vez mais, então nos deixam, em relação ao conhecimento do nosso Senhor, que não fiquemos sem frutos e sem ações. Disso é que se trata, que sejamos preparados, que possamos viver a palavra de Deus, que o Senhor possa nos vivificar, também hoje vivificar, por seu Espírito. Irmãos e irmãs, o tempo é muito já avançado. Nós nos levantamos, como Andreas enfatizou ontem ainda, como vimos na transmissão, que Ele conceda o querer e o cumprir, e que Ele possa cumprir a sua obra vitoriosamente em nós, que Ele possa nos conceder graça a nós, nos vivificar, nos dar essa dinâmica, esse zelo, agir em nós. Vamos nos levantar e colocar a reunião diante do Senhor. Senhor, Deus Todo-Poderoso, nós chegamos a Ti. Senhor, Tu tivesse zelo por Teu povo. Na cruz do Gólgota, Tu alcançaste a vitória para nós. E nessa vitória podemos viver, nós podemos Te agradecer que Tu nos vivificaste contigo, que pelas preciosas promessas nós recebemos parte na natureza divina. Senhor, Tu nos concedeste ensinamento, Tu nos colocaste a Tua palavra no coração. Senhor, nós Te pedimos, vivifica a Tua obra, vivifica-nos, que Tu possas nos dar esse zelo que Te é agradável, que coloca o Teu braço em movimento, que deixa vir a bênção sobre nós. Senhor, nós não olhamos para nós mesmos, nós olhamos a Ti, ao Todo-Poderoso, ao vivo Deus, que nos deu uma palavra viva nesse tempo, o maná precioso, e pedimos a Ti, atue em nós aquilo que Te é agradável. Fale por meio de Tua palavra a nós, vivifica-nos, Senhor. Nós Te agradecemos por isso e Te damos a honra e pedimos agora por Tua bênção pela transmissão. Amém. Louvor e gratidão seja ao Senhor por Sua graça, por Sua fidelidade. Estamos tão felizes por já podermos conhecê-lo aqui na terra.
por podermos pertencer a Ele, por sabermos que Ele pagou o preço por nós e que não seremos estranhos lá. Talvez tenhamos aqui nos tornados estranhos, depois de talvez tenhamos rompido com o mundo e tenhamos aceitado a Ele. Então, isso é estranho para as pessoas e nos tornamos estranhos aqui. E às vezes podemos até ser rejeitados ou evitados pelas pessoas ou mal compreendidos. Mas nós sabemos uma coisa: nada pode nos deter, porque sabemos quem nos redimiu, sabemos quem nos libertou, sabemos quem nos chamou, quem nos atraiu para si. E é por isso que podemos concordar com esse compositor: há um lar na luz celestial preparado por meu Salvador. Certamente, esse lar está preparado ali. E o nosso Senhor disse: vou preparar-vos lugar e voltarei para recebê-los junto comigo. E não seremos estranhos lá. Que graça que nós podemos estar lá. Nós ansiamos por isso. Nós queremos estar lá. E nós lemos, foi, creio, na última quarta-feira ou no sábado, da pregação do irmão Branham, como ele foi levado lá para cima e como ele viu todos aqueles que tinham esperança no Deus vivo e como lhe foi permitido ver todos eles. E ele diz, havia milhões de pessoas lá. E a alegria era muito grande. Irmãos e irmãs, haverá grande alegria quando os redimidos estiverem juntos com os redimidos, com o Redentor. Não podemos sequer imaginar ou pensar como será, mas será algo maravilhoso. Por todas essas tribulações pelas quais temos que passar, não valerão a pena em relação àquilo que nos espera na glória. Lá algo foi preparado para nós. Eu gostaria de ler uma palavra do Salmo 95 antes da oração e antes da oração conjunta. Então o irmão Frank pode se ajuntar à palavra. Talvez possamos ler o Salmo 95. É um salmo tão precioso e muito conhecido por todos nós. Mas o chamado se dirige a nós aqui e talvez a todos os crentes ao longo de todos os tempos. Vinde, regozijemo-nos no Senhor, exultemos de alegria a rocha da nossa salvação. Eu creio que não apenas quando estivermos lá, mas já que nós queremos nos regozijar no Senhor, nos alegrar na rocha da nossa salvação, porque sabemos que Ele fez grandes coisas por nós. E se os redimidos não fizeram, quem o fará? Mas nós podemos fazer isso, e é por isso que nos reunimos sempre. Não nos apresentemos diante dele com queixas, nem com gemidos, nem com lamentações, mas aqui está escrito, apresentemos diante dele com ações de graças. E é isso que nós queremos fazer, amados. Sim, vir com gratidão diante da sua presença, com canções de louvor, porque o Senhor é Deus grande e Rei grande acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra e as alturas dos montes são suas. Seu é o mar, pois Ele o fez, e as suas mãos formaram a terra seca. E vemos que os nossos olhos está escrito, de fato é realidade. O que a palavra diz está plenamente certo. Ó, vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou, porque Ele é nosso Deus, e nós, povo do seu pasto, e ovelhas que Ele conduz. Oxalá que hoje ouvisseis a sua voz. Não endureçais o vosso coração, como em Meribá, como no dia de Massá, no deserto, quando vossos pais me tentaram, me provaram e viram a minha obra. Durante 40 anos estive irritado com aquela geração e disse,
é um povo que erra de coração e não conhece os meus caminhos. Por isso jurei na minha ira, eles não entrarão no meu descanso. Talvez eu queira ler ainda de Hebreus 3, a partir do versículo 7, pelo que, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação, no dia da tentação no deserto, onde vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram por 40 anos as minhas obras. Por isso, me indignei contra esta geração e disse, estes sempre erram em seu coração e não chegaram a conhecer os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Vede, irmãos, que nunca se ache em qualquer de vós um perverso coração de incredulidade para se apartar do Deus vivo. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Porque nos temos tornado participantes de Cristo, se é que guardamos firme até o fim a nossa confiança inicial. Enquanto se diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação, pois quais os que, tendo-a ouvido, o provocaram, não foram, porventura, todos os que saíram do Egito por meio de Moisés? E contra quem se indicou por 40 anos? Não foi, porventura, contra os que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E a quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão aos que foram desobedientes? E vemos que não puderam entrar por causa da incredulidade. Até aqui, esta santa e preciosa palavra de Deus. Vamos nos levantar para a oração conjunta. Fiel Deus, nós te agradecemos do fundo do nosso coração por este dia da graça e por esta hora da graça, que mais uma vez podemos nos reunir aqui para ouvir juntos a tua palavra. Nós pedimos que tu nos conceda graça para não endurecermos o coração quando tu falas conosco por meio da tua preciosa e santa palavra. Como naquela época, tu deste a promessa de que eles veriam a terra prometida, mas eles jogaram a promessa ao vento. Endureceram seu coração e não creram, ó Senhor. Fiel Deus, nós te pedimos, nos conceda graça nesses dias, para que não endureçamos nosso coração, para que prestemos atenção à tua palavra, para que cumpramos suas promessas, para que saibamos que tu não falaste em vão, que tu não falaste palavras vazias, mas, Senhor, sabemos que tuas palavras são verdadeiras e certas. Fiel Deus, foram aqueles a quem tu conduziste para fora com mão poderosa. Fiel Deus, também nos nossos dias, tu conduziste com mão poderosa, chamaste com voz poderosa. Mas, meu Deus, conceda-nos graça para que não queiramos endurecer nossos corações, que não queiramos rejeitar a sua voz, que não sigamos nosso próprio caminho, que não sejamos vítimas de nossos próprios pensamentos, Senhor. Tenha misericórdia, ó Deus. Senhor, nós vemos, aconteceu assim naqueles dias, que tu possas conceder graça para que nesses dias possa ser diferente, para que quando ouvimos a tua voz, possamos abrir os nossos corações e receber a tua palavra. Fiel Deus, conceda-me graça. Conceda graça a todas as pessoas
que ouviram a Tua palavra em nossos dias. Senhor, nós sabemos que o inimigo foi capaz de enganá-los de tudo isso naqueles dias. Também nos nossos dias o inimigo está se esforçando, Senhor, para colocar em dúvida a Tua palavra ao Teu povo e tudo mais, Senhor. Mas, Senhor, Tu queiras ajudar e queiras conceder graça também nesta noite, Senhor. Enquanto estivermos reunidos aqui no Teu maravilhoso e glorioso nome de Jesus, conceda graça para ouvir e também conceda graça para o falar. E também nos conceda corações abertos para que possamos louvar o Teu nome e nos alegrar e regozijar a Ti, Senhor, e lhe dar a gratidão e louvor por tudo. No nome de Jesus. Aleluia. Amém. Amém. Nós nos sentamos. Hoje, também não quero ficar aqui na frente, a menos que tenhamos realmente perguntas boas. Hoje deve ser uma hora de estudo bíblico. Sim. Louvor e gratidão seja ao Senhor. Nós somos tão gratos por podermos estar aqui e temos, desde algum tempo, os nossos irmãos da Polônia, que talvez eles tenham uma pergunta. Seria muito importante saber se há perguntas. E eu espero que, de fato, hoje à noite, boas perguntas assim, não sem sentido, perguntas de alguma coisa de longe lá, mas perguntas que dizem respeito a todos nós, perguntas bíblicas, para que não apenas preguemos, mas também cheguemos a saber onde o sapato nos aperta. Temos perguntas? Sim, por favor. A pergunta se refere à pregação de domingo de manhã e ao que indica que o jarro de óleo, que também é carregada na mão, o jarro de óleo, que as virgens também levaram consigo. Então, a pergunta é: qual é o significado dos jarros descritos em Mateus 25, que fazem a diferença entre as virgens prudentes e as nécias ou tolas? Essa é a pergunta. Essa é a pergunta mais difícil que sequer pode ser feita. E, irmão Helmut, eu vou dizer por quê. Da Bíblia, sabemos exatamente e 100% que o óleo é sempre uma referência, uma indicação ao Espírito Santo. Nós não somos os únicos que sabemos isso. De fato, todos sabiam isso, que foram iluminados pelo Espírito Santo. Mas se torna difícil agora, quando lemos que as lâmpadas estavam acesas, portanto, já tinham óleo, caso contrário, não poderiam queimar, e depois os jarros de óleo de reserva para enchê-las. Portanto, deve ter sido a mesma abundância de Espírito que se tinha como estoque para poder recorrer. Digamos, agora vamos colocar em questão que uma coisa seria a vivência compartilhada do batismo no Espírito, certo? Então, todas as 10 tiveram, porque eram todas puras, eram todas virgens, todas foram ao encontro do noivo, todas esperavam a vinda do Senhor. Não havia, naquele momento, nenhuma diferença. Somente foi revelado diretamente no momento do retorno do Senhor. Só então, as 5 nécias perceberam que havia escassez. Lá vem outra pergunta. Sim, hoje todos podem colocar perguntas. Irmãos e irmãs, podem fazer perguntas. Irmão Frank, na pregação, o único lugar de adoração
O irmão Branham fala sobre isso e diz que esse óleo que flui também significa a palavra que sempre flui viva por meio do Espírito Santo. É isso, nisso queríamos chegar. O Senhor diz, minhas palavras são espírito e são vida. Portanto, não se trata apenas de uma experiência ou de uma vivência, mas de uma vida que precisa ser alimentada e nutrida. A vida do Espírito só pode ser nutrida e alimentada pelo Espírito. Como é claro, como se trata da palavra revelada pelo Espírito, então, sim, estamos seguros quando dizemos que não se trata apenas da vivência do batismo no Espírito, mas que sempre podemos extrair novamente da palavra nos dada a nós pelo Espírito. Para que não acabe. Sim, por favor. Irmão Branham também disse na pregação que cada nova palavra que é acrescentada pelo Espírito é um novo vestido da noiva, uma nova peça de adorno, como ele diz, é o adorno da noiva. Sim, basicamente é assim, que uma e a mesma coisa pode ter tantas aplicações diferentes, falando espiritualmente. O Senhor em si mesmo, Ele é vida, Ele é verdade, Ele é o caminho, Ele é a meta, Ele é o Filho do Homem, o Filho de Deus, Rei, sacerdote, profeta. E a palavra é luz, Tua palavra é a luz dos meus pés. Lavado no banho de água da palavra, de repente é um banho. Nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então, é alimento. Então, há uma multidão de coisas. Não falta nada, mas Deus realmente nos deu tudo o que precisamos. E Ele nos deu isso por meio de Sua palavra. Mas a palavra tem que nos ser revelada a nós por meio do Espírito. Somente então a torneira está aberta, se não está fechada. Vocês sabem o que eu quero dizer? De alguma forma, a corrente precisa ser capaz de fluir. E no momento em que, e esse foi certamente um bom pensamento que o irmão Branham expressou ali, naturalmente não estou assim tão familiarizado com todas essas coisas, as centenas de pregações que já ouvimos, mas nesse momento, isso nós todos vivenciamos, quando uma palavra nos é revelada fresca pelo Espírito Santo. Quando isso acontece, então isso transborda. Então houve inspiração, então houve unção, então houve alegria, depois houve reavivamento, então a lâmpada se acendeu novamente, não tínhamos luz, tínhamos iluminação, e assim a coisa seguiu adiante. Portanto, como foi dito, é muito, muito difícil. A maioria se firmou nisso e disse, isso significa o batismo do Espírito. E nós concordamos com isso 100%. Mas não somente isso. Milhões de pessoas foram batizadas no Espírito nesses dias. E, sim, muitas delas beijaram o anel do Papa. Portanto, isso basicamente não diz nada. O Espírito e a palavra têm que ser combinados. Sempre, como um par, sempre, sempre. A palavra e o Espírito pertencem juntos. Espírito sem palavra paira sobre as profundezas e nada acontece. Palavra sem o Espírito é uma letra morta, com a qual talvez ainda possamos golpear, e mais do que isso não acontece. Mas quando o Espírito e a palavra se unem, então algo tem que acontecer. E então acontece. E eu creio que esse é todo o segredo. Que pessoas sejam iluminadas pelo Espírito, renovadas pelo Espírito,
nascidas de novo pelo Espírito, cheias do Espírito ou preenchidas, mas não apenas isso. Me faz lembrar de uma senhora do Pleno Evangelho que deve ter visto a mãe do irmão Branham em um sonho. Ela estava um sapato salto alto, queria andar por esse caminho estreito, empinada, e ela chamou: irmã, você não pode ir assim por esse caminho. Vocês se lembram dessa pregação? E ela diz: eu vou provar a você que eu posso caminhar por aqui. Sim, e ela entrou nele e tombou e caiu nas profundezas. Não adianta nada. E isso também me parece importante quando o irmão Branham disse, especialmente na costa oeste dos Estados Unidos, e lá que tudo acontece religiosamente e tudo mais que pode existir na Terra, na costa oeste dos Estados Unidos. E ele disse: toda vez quando eu volto, apesar de eu pregar tanto duramente, a condição se torna pior do que era antes. Sim. E ainda assim, há lá milhões de pessoas batizadas no Espírito, mas que não viram nada sequer do que o Espírito tinha a lhes dizer. Pensaram consigo mesmos: esse homem estaria melhor lá no meio do mato. Sim. E não compreenderam de que Deus lhes falava com simplicidade pela boca de homem. Como Deus falou nos dias de Noé, do céu, por meio de um anjo, havia um homem simples. De repente, o homem simples se tornou um profeta, porque a palavra do Senhor havia chegado, havia passado nele. Quem ouvia, ouvia Deus. Quem cria, cria Deus. Quem obedecia, obedecia a Deus. E quem era Moisés? Moisés, se pegarmos corretamente, primeiro foi um assassino. Ele matou lá o egípcio, colocou lá, olhou para a direita e esquerda, enterrou na areia e seguiu seu caminho. Depois, então ele foi um grande profeta. E quem ouvia, ouvia Deus. Quem cria, cria Deus. E assim, nós estamos convictos de que pessoas que foram perdoadas por Deus, realmente perdoadas, não apenas falam, cantam da graça, mas que a deixam ser manifestas em suas vidas, que reconheceram os caminhos de Deus e andam neles. O que o irmão Russo leu no Salmo 95, mas eles não reconheceram meus caminhos. E em 1 Coríntios 10, eles beberam da rocha espiritual, que era Cristo, comeram o alimento espiritual, foram batizados em Moisés no mar e na nuvem, que testifica que eles foram batizados na água e pelo Espírito, claramente, pois assim está em Neemias, e tu deste-lhes o teu bom Espírito para guiá-los. E o que aconteceu depois? Incredulidade e desobediência, e veio somente um único homem, esse foi Balaão. E ele disse: nós aqui, os moabitas, e vocês, temos um só Deus. Estamos justamente traduzindo essa pregação hoje. Então ele disse: vamos fazer uma festa conjunta. E a festa já estava lá. E o irmão Branham diz: Deus jamais os perdoou por esse pecado. É uma coisa linda ser chamado por Deus, ser guiado para fora por Deus. Uma coisa maravilhosa, mas há uma grande responsabilidade associada ao fato de termos sido iluminados em uma era profética. Eu não creio que Deus possa ser tão rigoroso em tempos da ignorância. Lá no livro dos Atos está escrito: Deus, ele sequer considerou os tempos da ignorância, mas no momento em que Deus revela, quando Deus faz a sua vontade conhecida, aí a coisa fica séria. E lá nós temos que crer e obedecer. Sim? Assim, podemos assim responder até esse ponto? Sim, por favor. Também eu tenho uma pergunta, diz respeito à palavra de Filipenses 1 e 2, onde se refere como a congregação deve ser administrada e que devemos ser unânimes
sem rivalidade e assim por diante. O que significa isso para a nossa situação atual onde estamos? Portanto, referindo-se a Filipenses 1, a partir do versículo 27 até... A partir do versículo 27, sim, 27. Filipenses 1, a partir do versículo 27. Somente portai-vos do modo, ou administre a congregação de maneira digna da mensagem de salvação de Cristo, pois desejo vê-lo, se eu for assim por diante, falar de vocês e que estejam firmes em seu espírito, lutando unanimemente. Sim, de fato, essas palavras são basicamente uma nova visualização do estado original da congregação primitiva. E é nos colocar diante dos olhos. No início, havia apenas homens designados por Deus que estavam autorizados a tomar a palavra. Pedro disse: vocês sabem que Deus me designou para estar no meio de vocês? Sim. Logo em Atos 1, em Atos 15. Mas então, depois de cerca de 20 ou 30 anos, chegou uma fase em que tudo era diferente. Alguns pregaram Cristo por sua própria, ter razão própria. Eu creio que se está assim. Eu estou olhando agora, eu não sabia disso antes, mas eu sabia que estava escrito em algum lugar. Mas está escrito aqui em cima, no versículo 15, Filipenses 1:15. Verdade que alguns pregaram a Cristo por inveja e contenda, mas outros o fazem com boas intenções. Estes por amor, sabendo que fui posto para a defesa do Evangelho, da mensagem de salvação, mas aqueles por contenda ou por querer ter razão própria, anunciam a Cristo, não sinceramente, julgando suscitar aflição à minha prisão. Não, para um homem de Deus não há nada pior do que no reino de Deus algo seja feito arbitrariamente assim. Isso destrói, impede a unidade de tudo que Deus quer construir e fazer. E é impedido. Então, há uma falta de sinceridade. Sinceridade. Falta a sinceridade. Eu também não sei de onde o que falta. Eu diria temor de Deus falta. Eu quero dizer temor de Deus. E Deus conhece nosso coração quando vamos aqui na frente. Ele sabe que eu preferia ficar sentado lá do que vir para frente. E que eu, não apenas uma vez, mas todas as vezes, a falta é de temor de Deus, em primeiro lugar. Ainda é falado de amor, quer exista ou não. Mas falta para todos nós. Não vamos aqui agora julgar os outros, mas vamos colocar tudo sobre a palavra de Deus. Mas no reino de Deus, fazer um ministério a Deus sem ter sido designado por Ele a fazê-lo, isso é assassinato. Isso traz confusão e é amaldiçoado. Isso se ouve muito duro, mas quem quer assumir a responsabilidade no reino de Deus de fazer o que Ele quiser, sim, meu Deus, onde chegaremos então? Isso não é possível. Quando a Bíblia diz, Deus colocou na congregação, então Ele colocou. E se Ele colocou, então, de alguma forma, tem que se tornar aparente. Sim? Então tem que se tornar evidente. E não que eu queira agora me referir à situação aqui na vizinhança, mas a dor é insuportável. No fim, somos todos irmãos, acho que diz a pessoa. Eu desejaria que isso fosse verdade. Eu desejaria que fosse verdade. Há uma palavra que lemos aqui várias vezes e eu
espero de coração que não seja agora aqui o que está acontecendo, mas está escrito aqui, Isaías 66, versículo 5. Ouvi a palavra do Senhor, os que tremeis ao pensar ao pensar em sua palavra. Seus irmãos que os odeiam, aqueles que os expulsaram por causa do meu nome, disseram que o Senhor faça aparecer a sua glória para que vejamos a sua alegria, mas eles serão desapontados. Há um padrão no reino de Deus, na congregação, e cada um primeiro tem que aplicar em si mesmo. Nós temos que aplicar em nós mesmos. Isso em primeiro lugar. O mandamento do amor deve ser respeitado em todos os casos. E eu creio que nós colocamos isso à prova. Entretanto, o amor não é um amor flexível, moldável, que possa ser aplicado a todas as situações, mas o amor é o amor à verdade, o amor a Deus. E então, tudo tem que se curvar diante de Deus, nesse amor de Deus, e reconhecer a sua ordem divina. Eu lembro, provavelmente foi em 1958, quando eu estava em Jeffersonville, e fui convidado para uma congregação. Lá estava uma mulher pregando. E ela havia escrito um livro enorme sobre dons espirituais, também foi dado a mim, é o livro. E ela escreveu sobre o irmão Branham, sabe, sei lá, na introdução, escreveu muito bem dele na introdução. Naturalmente, ela mesma o escreveu. Eu pensei assim, como é possível que pessoas tenham se sentado sob um tal ministério, depois comecem sua própria coisa, e nesse caso, ainda como mestra, e depois escrever um grande livro, especialmente sobre guiação do Espírito e assim por diante, sem se submeter à orientação do Espírito, a si mesma, portanto, e à palavra. Isso nos leva de volta à primeira pergunta. Quem afirmará ser guiado pelo Espírito de Deus se não tiver se submetido à palavra que veio do Espírito? Que direção deve ser? Que Espírito deve ser? Que orientação deve ser? Aonde então deve guiar essa orientação? Em algum lugar, eu penso que todos nós temos que compreender isso, em algum lugar tem que estar certa a direção. Eu queria ter ficado sentado aqui essa noite. Deixe-me dizer bem claro aqui. Pessoas que não se encaixam em uma congregação bíblica não pertencem a ela. Existe uma ordem bíblica para a congregação. Então não pode dizer um aqui, sim, eu não gosto disso, então eu vou embora. O outro diz, eu não gosto disso, então eu vou embora. O terceiro diz, eu quero fazer outra coisa. Então, esqueçam isso. Isso não existe, isso de forma nenhuma. Não pode ser. A congregação bíblica tem uma cabeça. E a cabeça é Cristo. E os membros estão ligados entre si uns com os outros, como diz a palavra de Deus, e são sustentados pela cabeça e firmemente unidos para que possam realizar o seu serviço em amor. Essa é a congregação bíblica. E tudo mais não pode ser. Caso contrário, teremos que virar a palavra de Deus de cabeça para baixo. Sim, eu tenho uma pergunta que vai além. Em uma congregação bíblica, é claro que também deve haver o aplicar de dons. Isso está certo. E foi então que fizemos nossas vivências e experiências. E finalmente, eu ainda li hoje na ordem da congregação e compreendemos que os dons não deveriam ser simplesmente usados simplesmente aqui e agora, mas diante de Deus, em oração, antes do início do culto, para evitar um dano público. E isso é livre. E nós gostaríamos de enfatizar isso com prazer, que isso deveria ser feito. Que irmãos ou irmãs que se sentem interiores compelidos
e têm convicção de que possuem dons do Espírito devem aproveitar essa oportunidade a todo custo. Eu creio que faríamos um progresso muito grande com isso, se todos os que tenham um dom espiritual levassem a coisa tão séria, tão a sério como um ancião tem que levar, como um pregador ou qualquer homem de Deus pode levar quando tem ou deve levar quando tem um ministério. Estou me dirigindo agora a todos que têm um dom espiritual ou que têm dons espirituais. Se nós juntos levássemos a causa de Deus tão a sério e a tivessem assim no coração de fato, porque o que o Montbrand diz, ele diz, lá há jovens que não conseguem atravessar. Algo oculto há na vida deles. Eles oram e oram, mas não conseguem. Ele diz, então, apliquem os seus dons, e então algo será revelado para ir até essas pessoas em questão e dizer, ouça, lá que o diabo tem aqui o seu ponto de apoio, então é ajudado, mas essas não são palavras, expressões gerais dadas à congregação. Isso, nós ouvimos isso já há 30 anos, uma coisa muito definida, tem que chegar a uma coisa muito determinada. Minha pergunta se refere simplesmente como chegaremos lá? Isso é tudo que nós queremos? Sim. Nós estaremos lá em breve. Em breve nós chegaremos a isso. Não há dúvida disso. Nós, eu digo assim, nós caímos, tivemos que cair diante do nosso nariz, ou cair de nariz. Passamos por duras lições. Tivemos que beber o cálice amargo, para nos tornarmos sábios por meio do dano, para aprender lições que não vêm da teoria de um livro, mas que nos marcaram para sempre em termos de impacto prático. E nesse momento podemos dizer com certeza da fé, convicção da fé, que Deus estará com a sua congregação lá no final, como estava no início. E se vocês se lembram disso, uma vez expliquei isso claramente. Logo no início, realmente logo no início, eu quero dizer, bem no início direto, ninguém ousou fazer nada. De fazer alguma coisa, trazer alguma coisa, pregar, curar, fazer alguma coisa. Havia tal grande temor de Deus entre as pessoas. Depois de um tempo, as coisas mudaram um pouco. Mas agora estamos voltando para essa mesma direção. É um certo processo de desenvolvimento no qual nos encontramos até chegarmos ao ponto em que a completa congregação esteja realmente equipada com o poder do alto no temor de Deus, sob orientação do Espírito Santo, a fim de poder completar o ministério de Jesus. Essa é uma obrigação divina. Também ouvimos sobre a pedra final, não pode vir até que a congregação tenha sido preparada, ajustada para que possa vir. Mas nós estamos a caminho. Nós estamos no caminho. A vantagem que nós temos é que não estamos enganando a nós mesmos e aos outros, que não criamos uma atmosfera aqui, mas que esperamos que Deus o faça. Eu quero levar uma coisa real de Deus comigo para casa, ou nada. Levar para casa, ou nada. Prefiro voltar para casa sem tudo, ser repreendido na frente, foi uma reunião seca, do que enganar a você ou a mim mesmo. Eu tenho outra pergunta. Não seria o caso, então, eu tenho a impressão, pessoal, agora adaptada à minha situação, de que temos medo de nos abrir ao Senhor. Sim, portanto, não temor de Deus, mas medo real. Eu sei. Será assim para uma pessoa e para outro pode ser outra coisa. Haverá medo, então o medo se juntará à incredulidade, então vem desobediência e muito mais. Alguns, talvez, sim, tenham medo de cometer um erro, mas, no geral, eu penso que Deus operará na hora, sem que tenhamos que agora fazer um conceito agora. Ele agirá como Ele faz tudo no tempo certo. Sejam honestos, sinceros, como Deus realmente nos conduziu de clareza ao longo desses anos, em que temos sido capazes de trazer biblicamente, explicar biblicamente, sim, ou quase queria dizer,
quase teria dito como o Branham não o fez. Mas vocês sabem o que eu quero dizer. Afinal de contas, nenhum profeta pode falar sobre si mesmo ou de si mesmo. Isso tem que ser de alguma coisa, ser iluminado posteriormente. Jesus, nosso Senhor, então iluminou o ministério de João Batista. Em seguida, iluminou biblicamente e disse: quem vocês queriam ver lá? Um homem com vestes... não, um profeta. Então ele disse, esse era um homem tal e tal, Isaías 43, assim por diante. Assim Deus concedeu graça para nós, passo a passo. Agora, depois de 7 anos gordos, logo teremos 6 anos magros, e em algum momento, então, nesse ciclo divino, algo tem que acontecer, alguma coisa tem que vir, não outra maneira. Mas deixe-me dizer isso aqui também. Não será mais um compromisso. Não será um compromisso. Sim, assim que a coisa está diante de nós. Deus traçará uma linha tão clara, sua linguagem será tão clara que cada um entenderá. E quem está pronto para se inclinar debaixo disso, então Deus terá misericórdia dele. Sim. Alguém mais tem uma pergunta? Sim. O senhor poderia, você poderia nos explicar por que uma pessoa precisa nascer de novo e por que precisa do Espírito Santo? Por que uma pessoa precisa nascer de novo e por que ela precisa do Espírito Santo? Sim. Isso, de fato, podemos explicar em poucas palavras. Sim, assim como o homem nasce nesse mundo para viver aqui, existir aqui, estar aqui, assim ele precisa ser nascido de novo para existir e estar lá. Assim como é necessária terrenamente uma união, uma semente é necessária, da qual emerge a vida, é necessária uma fertilização, assim também é necessário que pessoas recebam a semente da palavra de Deus em seus corações, que o façam na fé, o seu coração é tomado, as coisas são postas em movimento pelo Espírito de Deus, e então o Espírito de Deus dá vida à palavra de Deus nessa pessoa em questão. E somente essa vivência vinda de Deus leva ao novo nascimento. Eu não sei a quem tenho contado isso nesses dias, que estamos discipulando ou ensinando pessoas para o reino de Deus. Nós somos pregados para dentro do reino de Deus de todas as formas, pentecostais, a maneira pentecostais, os batistas a sua maneira, e cada um traz ao reino de Deus da sua própria maneira. Então o irmão Branham diz, esses não são filhos de Deus, mas são filhos dos batistas, são filhos da respectiva congregação ou denominação. Eu anseio pelo dia, eu disse isso aqui quando tivemos essa vivência no último domingo do mês, lá na Suíça, na casa onde cerca de 20 pessoas estavam presentes, quando o Espírito de Deus veio sobre pessoas que sabiam somente uma coisa, que deveriam me pedir para entrar em sua casa, e que haveriam mais ou menos 20 pessoas, ninguém havia planejado isso, mas de um momento para o outro, o Espírito de Deus começou a agir. Um começou a orar, uma irmã já estava ajoelhada, a outra, aconteceu algo em toda a sala, e foi uma ação direta do Espírito Santo. E é disso que nós precisamos, não uma introdução intelectual ao reino de Deus, mas uma vivência com Deus, que podemos dizer, eu sei que os meus pecados estão perdoados, eu sei que o meu Redentor vive. Assim como o sol brilha no céu, eu, pecador, obtive o perdão. Que isso se torne uma convicção da fé fundamentada em uma vivência com Deus. E então, naturalmente, é novamente o Espírito que purificou esse recipiente, esse vaso, é o mesmo Espírito com o qual o vaso, então, é preenchido.
Mas eu creio que já respondemos também a sua pergunta e também que chegamos ao fim com Filipenses 1 e 2. Nós desejamos a nós que Deus torne essa palavra realidade. Que realmente na congregação do Senhor nada seja feito por razão própria, como está escrito aqui, não porque queremos fazer, mas a partir de Deus, deixar que Deus faça, esperar e ver o que acontecerá em seguida. Eu creio que eu posso dizer isso com consciência tranquila. Nós tivemos, nesses quase 20 anos, a orientação do Espírito Santo de muitas maneiras. Há uma diferença se pensamos que fomos guiados pelo Espírito de Deus ou se somos capazes de olhar para trás e ver que foi a orientação do Espírito Santo. E por último, não somente queremos, não menos importante, as indicações que vieram de tempos em tempos. Somos gratos a Deus por isso, que de fato no momento estamos, eu vou falar assim, estamos pisando no mesmo passo. Isso não nos tranquiliza. Pelo contrário, nós não nos sentimos bem com isso. No entanto, todas as coisas próprias, o maior e mais amplo programa que eu poderia apresentar a vocês aqui hoje, para o nosso país, para a Europa, para o mundo todo, não seria a resposta. A resposta tem que vir de Deus. E a resposta veio de Deus. Eu posso dizer isso também com confiança? Em abril de 66, ninguém sabia como deveria seguir. E lá foi o irmão Frank, que em Jeffersonville disse o que deveria acontecer. E foi assim que começou, e não de outra forma. E se as coisas, assim, se coisas aconteceram nesse meio tempo, eu não posso mudá-las. Isso me machuca, é um sofrimento, mas nós temos uma democracia e cada um pode fazer o que ele quer. Na verdade, no reino de Deus, não. Isso que nós queríamos enfatizar agora. Se pudermos também levar ao coração o capítulo 2, que uma exortação, um encorajamento à comunhão do Espírito, compaixão sincera, misericórdia sincera, etc. Então, completai a minha alegria que sejais unânimes. Essa unanimidade só pode ser a mente de Jesus Cristo. Não ajuda ninguém se você tiver a mesma mentalidade que eu. Isso não ajuda ninguém. Imagine se todos nós fôssemos ser como você nesse momento. E onde chegaríamos? E que seríamos como outra pessoa. Vamos pegar a pessoa em questão como nosso modelo e nós queremos ser como ela. Não, isso é ser discípulo de pessoas. Nós temos que ter a mesma mente de Jesus Cristo na outra maneira. E essa mente divina não é uma teoria, ela é real e verdadeiramente dada a nós por meio do Espírito Santo. Mas não apenas por meio do Espírito Santo, como um vocabulário, mas realmente por meio do poder que nos transforma, que nos preenche, que revela a vida de Jesus Cristo em nós, de modo que as suas virtudes possam ser encontradas em nós e por nós. Nós não somos avaliados por aquilo que temos a trazer em palavras. Nossa vida tem que, de alguma forma, deixar se tornar revelado. E essa é a prova em si, é a melhor prova. E então o irmão Branham chegou a dizer em um lugar até sobre a ciência cristã, no que diz respeito ao amor, eles têm a maior parte dele. Parece assim. Eles sequer creem em conversão de forma alguma, mas eles se ajudam mutuamente, eles pagam as contas do hospital, ajudam a si mesmos e aos outros. E se eu deixasse queimar meu corpo e desse os meus bens aos pobres, e não tivesse o amor de Deus, trata-se realmente de tudo que é divino. O amor tem que ser divino, não é uma afeição humana. O que eu tenho com você, um bom pressentimento em relação a você, outro não me serve, eu não tenho mais. O que é isso? Aceitai-vos uns aos outros, assim como Deus vos aceitou em Cristo para a glorificação de Deus.
Esse é o caminho bíblico. E somente assim, se nós o percorrermos, poderemos alcançar o nosso alvo. Deus possa nos manter em sua palavra até o fim. E se isso for garantido, então Ele nos manterá em sua graça, em sua paz, em seu amor. Quem permanece na palavra, Jesus diz, quem permanece em mim, em quem minhas palavras permanecem, esse é o segredo. E eu creio até hoje que nós ficamos na palavra. E se nós permanecemos na palavra, então permanecemos no Espírito. Talvez ainda não tenha se efetuado em pulos e saltos. Isso ainda pode acontecer quando Deus fizer coisas com as quais nos poderemos alegrar muito. Se uma pessoa que sofre, ouvimos cantar uma música bonita, então ele se esquiva e ele não compreende por que está acontecendo, está ouvindo uma música linda. A Bíblia diz, se alguém sofre, então ore. Se alguém está bem, então cante salmos. Cada um tem que se apresentar na qual ele está, tem que se apresentar assim diante de Deus. Assim, mas como o irmão Russo nos disse no Salmo 95, quando nos apresentamos diante do Senhor, devemos fazê-lo com ações de graças, não importa o que nos aconteça. É assim que as coisas são, essa é a palavra de Deus. Apresentem-se diante dele com ações de graças. Ele já compreendeu isso diretamente, não com resmungação, não com reclamações e não com hesitações. Ninguém pode se apresentar diante de Deus com todas essas coisas, a não ser com ações de graça, porque ao fazer isso, damos a Deus a fé de que Ele pode transformar as coisas que nós reclamamos, resmungamos e lamentamos, que confiamos que Ele pode mudá-las para o bem. É por isso que nós apresentamos a Ele com ações de graça. Isso me tocou diretamente. Eu sou grato a Deus por tais palavras. O que nos resta fazer, senão agora agradecer ao Senhor de coração por sua graça e fidelidade. Vamos nos levantar. Pai Celestial, nós te agradecemos mais uma vez por teu poderoso falar, por meio de tua preciosa e santa palavra. Nós estamos movidos, te damos a honra, o louvor e a adoração. Senhor, tu não mudas a tua palavra, nem a tua mente. Senhor, deixa-nos lembrar-nos, Senhor, como diz a tua palavra, que nós sejamos uma mente só, unidos a ti, até que passemos do crer para o ver. Ó sim, Senhor, também uns com os outros. Senhor, tu conheces nossos corações, conhece os nossos anseios, mas tu tem que fazer tudo, Senhor. Ao teu nome seja da honra, o louvor e a gratidão. No nome de Jesus. Amém. Pai Celestial, eu te agradeço de coração por tua preciosa e santa palavra, pelo Espírito Santo que opera em nós e vivifica a palavra em nós, até mesmo transforma para uma realidade divina. Senhor, nós te agradecemos por tu nos teres ajudado até aqui e tu continuarás a fazer. Eu te agradeço por teu sangue derramado, por tua palavra e por teu Espírito Santo. Mantenha-nos em tua graça e esteja conosco e com todo o teu povo em todo o mundo. Senhor, deixa definitivamente, de uma vez por todas, o chamado ser ouvido. Deixa o meu povo ir para que me sirva. Senhor, no final, tu o farás e se tornará revelado. Louvado seja o teu santo nome. Amém.